poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, o assunto pós-jogo do Ceará, que foi a entrevista polêmica, bombástica de Rogério Ceni, né? Então, foi o assunto mais comentado, é o que vocês verão no vídeo, assim como muito mais de São Paulo. Então, vamos embora pro vídeo. Das declarações de mistério. Quero ver o Brenner, vou querer ouvir também o Renato. Jogos oficiais, primeira passagem 35, segunda passagem 78, aproveitamento de 50,5 contra 54,3. É importante lembrar que aquela primeira passagem, um bom pedaço foi de Paulistão, né? Uma parte representativa de Paulistão. Gols marcados 1,57 contra 1,41, sofridos 1,20 contra 1,06. O assunto também é as declarações do Rogério Ceni sobre o futuro dele. A gente ouviu aí algumas declarações do Rogério colocando essa condicional sobre o futuro dele do São Paulo. Em caso de título da Sul-Americana, ele fica. Se não ganhar, pode ser que não fique. Bom, a gente conhece o Rogério Ceni. Primeiro, tem a versão do São Paulo. O contrato do Rogério com o São Paulo está renovado até o fim do ano que vem. Publicamente, presidente, diretor de futebol, todo mundo tem dito que o São Paulo quer a permanência do Rogério Ceni, independente dos resultados, quer que o Rogério continue no São Paulo, cumpra o contrato até o fim do ano que vem, mas que tudo depende da posição do próprio Rogério Ceni. Aí é uma questão do Rogério com o Rogério Ceni. A gente conhece bastante o Rogério Ceni, sabe esse espírito vencedor dele, ele quer conquistar tudo, quer conquistar por onde passa. Claro que ele quer muito esse título da Sul-Americana, e aí entra também um caráter desse espírito vencedor, tanto para os jogadores como para ele. Então essas declarações também enchem de brio o grupo, o próprio técnico. Então uma autocobrança do Rogério para que ele faça uma boa final, que conquiste, que vá em busca da conquista desse título. Um título que muda, claro, o ano do São Paulo. A campanha no Campeonato Brasileiro não é boa. Claro que também o Rogério espera que o time alcance uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro, mas a temporada seria totalmente diferente com o título. Tanto para o Rogério como para a diretoria, que acabaria conquistando 2 títulos em 2 anos, o título do Campeonato Paulista e agora o título da Sul-Americana, e o próprio Rogério Ceni. A gente não sabe se ele está realmente cravando que ele não fica, se não conquistar o título, também depende da forma como o São Paulo... O resultado dessa final, a forma como for essa final, dependendo se for talvez uma derrota nos pênaltis, como que seria isso. Então, é uma questão realmente muito pessoal do Rogério Ceni. E também tem a questão do futuro, né? Ele espera uma montagem de elenco para o próximo ano, a gente sabe das carências do São Paulo, ele falou um pouco sobre isso, sobre como ele imagina o próximo ano do São Paulo e se o São Paulo tem elenco para disputar caso conquiste a vaga na Conmebol Libertadores. Só marca a história quem conquista. Então... eu preciso da vitória, os atletas precisam da vitória, o clube precisa desse planejamento para 2023. Eu não sei se o clube está pronto para voltar a uma Libertadores em 2023, no sentido técnico-financeiro, mas nós precisamos do momento, do título, da vaga, e aí nós vamos descobrir se nós estamos prontos para montar uma equipe. Quando eu falo montar, as pessoas, não estou falando que ninguém vai embora daqui. Eu preciso de jogadores com algumas outras características que alguns aqui não têm. Aí tá o Rogério Ceni então falando sobre as carências do elenco. A gente sabe que o Rogério quer há um bom tempo um jogador de lado de campo habilidoso, que ele não tem esse jogador que poderia mudar o jogo do São Paulo. Então fica essa incógnita sobre o futuro do Rogério Ceni, que a gente vai saber mais pro fim da temporada. Então fica para vocês também essa análise psicológica sobre o Rogério Ceni. O quanto que ele quer esse título e o quanto que a permanência dele no São Paulo depende disso. A posição da diretoria a gente já sabe, a diretoria quer a permanência dele, fica aí tudo então nas mãos do próprio Rogério Ceni, Felipe. Boa, Mendel, deixou aqui no ar pra gente debater. Vamos lá. Faz esporte. Alternativa número A. O que quer dizer Ceni com suas declarações? Alternativa número A, que está de saco cheio. Alternativa número B, colocando pressão na diretoria. Alternativa C, pesando ali pro vestiário para ganhar a Sul-Americana. Alternativa C, um pouco de tudo e nem um pouco de nada. Tá doido. E aí, Renato Brenner, o que tá por trás dessa metralhadora giratória do Ceni? Mobilização. Acho que a primeira palavra que a gente tem que
criar essa mentalidade. E o que ele tá fazendo é esticando a corda com os jogadores. Amigo, a gente tem que ser campeão e uma figura como ele, né? Falar em título. São Paulo Futebol Clube, Rogério Ceni. Se tem alguém pra cobrar título... Se ele quer ganhar... É isso que eu tô falando. Se tem alguém pra puxar... E essa mobilização ela já acontece há muito tempo. Se você for pegar falas dele, principalmente em pré-jogos e pós-jogos de Sul-Americana, que é o campeonato que realmente, desde o começo, São Paulo viu como muito acessível, ele tem colocado isso muito claro. A gente precisa ser campeão, a gente precisa... Até porque dá uma vaga pra Libertadores. Agora, ele tá trabalhando isso no dia a dia e publicamente também. Você acha que não chega nos caras esse tipo de coisa? Agora, por outro lado, ele tá jogando também pra diretoria. Também acho. Entendeu? Ó, Até mais. pra diretoria tá ótimo. Eu não tenho que querer que o Rogério saia mesmo. Pô, eu acho que independente do que acontecer na final da Sul-Americana, tem que continuar. Agora, pra ele é vantajoso? Um elenco desequilibrado? Exato. O papo de reduzir folha de pagamento. Pô, rapaziada, se o bagulho não tá muito legal assim, imagina se você reduzir. Imagina uma folha reduzida para jogar a Libertadores, para jogar um outro brasileiro. Então, o que eu vejo é que ele também está fazendo muito aquilo. Sabe quando você fica com o seu filho? Você vai cair. Você vai cair. Exato. Vai dar ruim. Para com isso. Se cair, não chora. Não chora. Vai chegar no final do ano, ou chegar no meio do ano que vem, ele fala, eu avisei. Eu tava falando que com esse time não dá para disputar a Libertadores e ser competitivo, não dá para fazer outro brasileiro na pegada que o Rogério tá fazendo, de remendar um time, escalando o que dá. Então, o que ele tá fazendo é preparando o terreno e, principalmente, olhando pro dele, que é o que vai pra reta na hora que a coisa não tá legal. Boa, e o seu agora está na reta, Breler. Câmara no Breler. Eu não serei tão teatral como o Renato, mas o Rogério vai bem, né, ao distribuir essa pressão. Porque ali o Rogério, pra mim, nos bastidores, não tem técnico no futebol brasileiro mais chato do que ele. E aí é o chato pro bem, aquele cara que cobra, que... Ó, cuidado, hein, que esse negócio de chato, lembra do Rogério? Ó, o Rogério sempre chato. Mas ele tá falando em on. É isso, mas eu entendi o que ele quis dizer, tô brincando. Tem um chato pro lado bom, que é aquele cara que cobra do jogador e o jogador evolui, que cobra da diretoria e a diretoria é obrigada a entregar, mas tem o outro lado, que é aquele treinador que vai estar pentelhando o tempo inteiro, que às vezes no discurso oficial e no discurso público vai contradizer o discurso da diretoria. Vai colocar os dirigentes em maus lençóis, porque ele sabe o tamanho que tem. Sim. Não há um treinador, e nem mesmo o Abel, que tenha um tamanho como o do Rogério Ceni no São Paulo, com essa idolatria. Um cara que tem autoridade para chegar e cobrar do presidente, para cobrar do diretor de Ele é maior que a presidência de futebol. Então, ele usa muito bem esse capital político que lá dentro para fazer as coisas andarem. E nesse aspecto eu vejo que tá no direito dele e faz bem, porque passa uma mensagem de que... E aí o Renato foi feliz também ao dizer, o treinador é sempre responsabilizado. Ele sabe que se não ganhar o título, a grande cobrança vai ser em cima dele. Então, ele assume isso e até de forma exagerada. Eu não vejo que o Rogério, a permanência estará em xeque se for vice da Sul-Americana. A permanência estaria em xeque se o São Paulo fosse rebaixado no Campeonato Brasileiro. Uma possibilidade agora mais remota. A vitória fora de casa deu uma tranquilidade. Se venceu o Avaí, praticamente já descarta esse risco. Mas, fora isso, não há uma possibilidade interna da diretoria demitir o Rogério somente por um vice da Sul-Americana. O dirigente que fizer isso, embora o torcedor fique chateado ao não vencer um título, o dirigente vai ser muito cobrado, porque é demitir um Rogério que é muito diferente do Rogério de 2017. É um treinador que evoluiu, um treinador mais experiente, mais cascudo, que entende melhor os bastidores do São Paulo. Então, até por isso, eu vejo que é mais uma jogada política do Rogério para conseguir isso que o Renato ressaltou sobre a mobilização para o final. Para mim, não é nenhuma questão da diretoria demitir ou não. Para mim, é uma questão de ele querer ficar ou não. Independente de título. O que ele quer, e para mim tá muito claro, é garantias. Eu vou no mercado, vai reduzir elenco, mas como que vai reduzir? Porque tem muita gente também com contrato curto aí para encerrar. Acho que o que ele tá buscando é ter uma estrutura melhor de time e de direção para tocar o barco. Para mim, para a direção tá ótimo. Ele é um escudo bom, porque não é um escudo só pelo nome, é um bom treinador. E o que você falou de ser chato tem que ser isso mesmo. Líder tem que cobrar, tem que exigir o máximo de desempenho e extrair o máximo que você tem do jogador. Então, para a diretoria tá ótimo. Eu tenho certeza que a diretoria quer o Rogério lá por muito tempo. O cara trabalha pra caramba, fez um time que
jogar mais do que pode jogar, chegar em coisas mais do que tem jogando, e ainda tem o Escudo, que é um cara que vai, coloca a cara toda hora, fala. Pra diretoria tá ótimo. Não sei se pro Rogério tá muito legal, não. A gente tem muitos assuntos saindo aqui, só colocando a palhinha, eu concordo. A sensação, tentando ler as entrevistas, cara, você pode falar o que for do Ceni, mas alguém acha que existe uma pessoa que ame mais o São... Eu tô falando de amor mesmo, não tô falando só de relação profissional. Amor com que tem o clube, e certamente, todo mundo sabe o que aconteceu no cenário político do São Paulo nos últimos anos. O Ceni tem, num bom trabalho que ele vem fazendo, um certo poder de barganha para também ajudar numa limpeza. Eu acho que quando ele fala sobre isso, ele está colocando ali muito alvo em quem tem que fazer um trabalho melhor. E vai muito além de bola e campo. É isso, muito é além. isso. A gente tá falando de clube, estrutura. Então, quando a gente fala o que ele quer dizer, lá dentro deve ter gente que sabe para quem ele está mandando um recado. Isso. E tomara as coisas caminhem para uma melhor organização, porque tudo que o futebol brasileiro precisa é de clubes bem organizados. A gente vai lá. O Rogério colocou como condição para continuar pro ano que vem ser campeão. Eu não concordo com ele. Acho que ele foi... Acho que o Rogério tem dado boas entrevistas, mas essa aqui acho que ele jogou uma pressão maior ainda no grupo de jogadores em relação à final. Já tem uma pressão enorme. Tô contigo. São Paulo precisa ganhar o título, todo mundo sabe disso. Agora, ele é parte do barco. Então, se ganhar ou se perder, você vai discutir o trabalho do ano inteiro e avaliar e entender se tem que continuar o trabalho ou se não tem que continuar o trabalho. Ele já falou sobre isso semana passada, o que forçou o Carlos Belmonte, diretor, vice-presidente de futebol, a dar uma entrevista para colocar panos quentes antes do jogo contra o Flamengo, porque ficou a história de que não sei se eu vou ficar no ano que vem, aí o Belmonte vem, dá entrevista e diz, Rogério é nosso técnico pro ano que vem. Aí passa 10 dias, ele vem e fala de novo que se perder a Sul-Americana não vai ficar. E já deu para entender que ele não acha o elenco mil maravilhas, né? Ele precisa falar toda a coletiva, eu fico imaginando os jogadores lá, porque a gente já sabe. Você acha que precisa de reforço, mas não dá agora, não vão chegar os reforços. Termina essa temporada um pouquinho sem falar mal do... Cara, nisso é uma diferença muito grande do Rogério. Por causa da final da Sul-Americana, que será no dia 1º de outubro, então o jogo dele é antecipado contra o Avaí, domingo, 8 da noite, no Morumbi. E o Rogério dizendo ali, preciso ser campeão para ficar, Fernando Praz. É assim, esse jogo aí era, analisando a tabela, era fundamental para o São Paulo. Se o São Paulo perde para o Ceará, o São Paulo fica com 31, né? Isso. E o Ceará vai a Curitiba. O Curitiba ganhando, o Curitiba vai a 31. Então ficaria numa situação bem complicada. E mais para frente tem São Paulo e Curitiba. Então essa vitória foi sensacional. Agora ele jogou a bomba pro lado do Ceará. O Ceará vai a Curitiba com 3 pontos na frente do Curitiba. Se o Curitiba vencer, ele passa o Ceará porque ele tem mais vitórias. Então foi uma derrota doída pro Ceará, né? Por ser em casa e pelo próximo adversário ser o Curitiba. Agora, assim, conhecendo o Rogério, do pouco que eu conheço de jogar contra e das conversas que eu tive com ele, e entendendo a inteligência do Rogério, o conhecimento que ele tem de São Paulo, essas declarações são que nem fala o Mourinho, são jogos mentais. Ele tem um porquê dessas declarações. E não é só para dizer que ele tem que ganhar, porque para ficar. Ele quer mobilizar o clube, ele quer passar importância, ele sabe que não pode perder essa chance e quer passar isso para o clube. Não é uma declaração para causar polêmica, dizendo, eu vou sair se eu não ganhar. Não. Tem um porquê, E eu vou nessa linha. Eu vou nessa linha dele fazer essa mobilização toda e usando ele como personagem, né? Pela história que ele tem, pelo que ele conhece do São Paulo, para mobilizar o clube, porque ele sabe que é um caminho muito longo até se conquistar um título e eles estão no último passo. Né? É isso aí. Entender, pelo menos a partir das coisas que eu ouvi de dirigentes do São Paulo, por que o Rogério Ceni tem adotado esse comportamento. A relação dele com os dirigentes do Tricolor é ótima. Com Júlio Casares, com Carlos Belmonte, com o Rui Costa, mas a interpretação dos dirigentes tricolores é de que o Rogério está fazendo um pouco de tipo com a torcida e mais do que isso, está mostrando para os dirigentes que só fica se uma série de exigências dele foram atendidas para a próxima temporada. Tá certo. Rogério alega internamente que com o atual elenco vai passar enormes dificuldades em 2023 e ele não quer conviver com isso. É por isso que o Rogério tem pedido há bastante tempo a contratação de jogadores de velocidade e também bons de drible. Outro ponto importante, quase todos os nomes indicados pelo Rogério Ceni como reforços para 2022 não foram contratados. Isso vai precisar mudar pro próximo ano para que o treinador fique. Então, a grande verdade é que ele joga essas frases para a imprensa para forçar os dirigentes do São Paulo a entenderem que ele só fica com mudanças radicais no dia a dia. Para completar, é importante lembrar que o São Paulo, com a vitória contra o Ceará, escapou ou se distanciou ainda mais da zona do rebaixamento. Hoje a diferença para o primeiro time que cairia é de 6 pontos. Antes de falar, Rogério Ceni, falar rapidinho de informações de mercado, né?
O São Paulo parou qualquer tipo de negociação até a final da Sul-Americana. O Reinaldo, ao que parece, tem sondagem do Fluminense, porque o Diniz gosta bastante do jogador, mas até 1º de outubro, São Paulo não continua nenhum tipo de negociação de renovação, contratação, o que seja. Então, novidades de mercado assim mais quentes, só depois da final, até porque aí você consegue fazer o planejamento se o São Paulo for campeão ou não, porque o São Paulo sendo campeão vai para a Libertadores, vai ter Recopa, e ele vai saber mais ou menos o orçamento melhor para o ano que vem. Agora, falando de Rogério Ceni, ele é o primeiro que fica na reta, né, quando o São Paulo perde ou quando o São Paulo está ameaçado. Então, nada mais justo de ele cobrar jogadores que ele quer. E ficou bem claro que tem alguns jogadores que não foi pedido dele, por exemplo, Bustos. Eu não acho que tenha sido pedido dele, não, porque bota com uma má vontade. Já o Ferrarese é uma outra história. Então, vamos aguardar. Mas jogadores que o Rogério Ceni pediu lá no início da temporada, Soteldo, Romarinho e tanto mais, nenhum foi contratado. O São Paulo tem essa dificuldade, não tem jogadores de velocidade, não tem jogadores de dribladores. Então é um time muito coletivo e de vez em quando você precisa desse tipo de jogador, né? Somente para um contra-ataque. Quando você tem um a mais, como foi o caso contra o Ceará, que depois ficou 2 a mais, o São Paulo teve muita dificuldade para matar o jogo. Então ele está no direito dele, né? E ele tem total razão em falar assim, ele não sabe se o São Paulo está preparado para 2023, olhando para os adversários, né? Flamengo, Palmeiras, o próprio Atlético que passa por uma turbulência, são times mais estruturados, com equipes mais fortes. Com essa equipe de São Paulo faz até jogo duro, mas é muito difícil. E isso sem contar que normalmente você joga não só o brasileiro, ou perdão, não só a Libertadores, mas joga o brasileiro, joga a Copa do Brasil, joga o Campeonato Paulista. Então o São Paulo precisa de um elenco mais encorpado, mas principalmente um elenco mais rico em opções diversas. Não vejo nada demais até agora. Como o pessoal do Sport TV falou, que o Rogério Ceni errou a mão com relação à declaração. Acho que é uma declaração para jogar para a torcida, é uma declaração sim para botar pressão principalmente na direção e para mostrar para esses jogadores o tamanho do São Paulo e a importância do título internacional para a entidade de São Paulo Futebol Clube, que não ganha nada muito relevante há mais de 10 anos. Porque, desculpa, o Paulista, se você olhar o Paulista de 98, de 2000, tinha um peso. O Paulista hoje em dia tem outro totalmente diferente. Foi importante? Foi importante, a gente saiu da fila. Mas assim, não é só parece que a diretoria não dá tanta importância. O próprio torcedor também parece não dar importância para esse paulista. Eu não tenho dúvida que a Sul-Americana essa sim terá um peso gigante na história recente do São Paulo. Uma história sofrida, né? E uma história em que o torcedor abraçou a equipe, né? Só olhar que o São Paulo tem recorde de renda, recorde de público. Há 11 jogos seguidos no Morumbi, mesmo com uma campanha pífia no Brasileiro. O torcedor vem colocando mais de 30 mil torcedores. E eu não tenho dúvida nenhuma que no domingo contra o Avaí serão pelo menos, fácil, 50 mil torcedores. Se não for votação máxima, porque aquele pré-jogo da final da Sul-Americana e muitos torcedores, né, não poderão ir assistir o jogo em Córdoba. É mais do que natural. Então é isso, pessoal. O São Paulo aí, ao que parece já se movimentando, não tenho dúvidas que se vier o título, a direção e o Rogério Ceni vai continuar e vai cobrar muito, e aí acho que a diretoria vai ter que se mexer para trazer os jogadores pedidos pelo Rogério Ceni. E torçamos, né? Contagem regressiva, estamos na torcida, ainda tem um Avaí, mas o pensamento de todos os torcedores e acho de muitos jogadores e comissão e direção como um todo é a final do dia 1º, lembrando que é um jogo duríssimo contra o Independente Del Valle. Mas, como sempre, a nossa expectativa de torcedor é o quê? É a vitória, né? Independente do futebol. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Um pouquinho rouco, mas se você puder se inscrever no canal, ativa o sininho e deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima terça-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.